Olá, turma, beleza? Vamos dar mais uma aula de sistemas computacionais. Hoje nós vamos abordar os microprocessadores. Vamos falar um pouquinho sobre abstração de computadores. Vamos falar de ISA, CISC e RISC, essas três siglas aqui, o que significam, que elas têm relação, qual a relação delas com os sistemas computacionais que nós estamos tratando nessa disciplina. O diagrama de tempos do processamento. Vamos falar um pouco de pipeline e superescalar, memórias cache e benchmark. Relembrando as últimas aulas, compilação é um software que converte uma linguagem de alto nível, como C, como Java, como Python, numa linguagem de máquina, uma linguagem que o microprocessador é capaz de compreender. Então, a linguagem formada por bits, zeros e uns. Os microprocessadores, eles têm dimensões reduzidas, têm vantagens da tecnologia de microeletrônica, forma como nós obtemos um circuito extremamente complexo, como um microprocessador, e ocupando um, um chip, ou seja, um volume bastante reduzido, como nós conhecemos no dia a dia, e que nós vemos nas placas-mães, né, dos PCs. Uma das vantagens da tecnologia de microeletrônica é a reprodutibilidade, ou seja, cada circuito integrado que é fabricado numa lâmina de silício, ele é idêntico. Então são vários circuitos integrados, todos fabricados numa única lâmina, e são várias lâminas, são fabricadas juntas dentro do mesmo sistema de processamento, de fabricação do circuito integrado, e eles são bastante iguais. Então, no processo de testes, por exemplo, você pode testar um chip de uma quantidade imensa que foram fabricados juntos, e você vai ter aquele funcionamento daquele chip idêntico ao funcionamento dos demais chips, sem precisar testá-los. Só basta encapsulá-los. Acho que nós já falamos disso já na aula 2. Também a questão da confiabilidade, isso também é uma vantagem extraordinária para esses circuitos. É também uma característica do processo de fabricação de microeletrônica. E temos também as vantagens da miniaturização. O espaço ocupado, evidente, acabamos de falar disso, é importantíssimo esse espaço. Temos computadores bastante compactos que podem ser transportados, como no caso de um notebook, por exemplo. A velocidade de resposta é outra característica e é devido à miniaturização. O consumo de energia bastante reduzido, isso também é de extrema relevância, e o custo. Você fabricar uma quantidade imensa de chips, de circuitos integrados, numa única lâmina, num único processo, com várias lâminas envolvidas, faz com que você tenha uma quantidade imensa de dispositivos fabricados e todos eles sendo fabricados a um custo bastante reduzido, porque são muitos deles. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a abstração. Vamos falar da abstração de computadores. O detalhamento da forma como cada elemento do sistema computacional funciona é algo bastante complexo e foge ao escopo da disciplina Sistemas Computacionais. Essa complexidade ocorre devido às muitas interconexões que nós temos dentro do circuito integrado e também devido aos elementos de hardware que constituem esse circuito integrado, bem como do código de programação implementado no sistema operacional. Isso tudo é de uma complexidade bastante elevada. Portanto, é interessante adotar uma forma de abordagem denominada abstração. Com abstração, apenas os requisitos abordados, que são aqueles requisitos que você deseja que o seu sistema atenda, somente esses requisitos são considerados. Vamos ver aqui nesse slide que vocês estão olhando aqui como que isso acontece.
Nós temos aqui nosso software, nosso aplicativo. Pode ser, por exemplo, um editor de texto, pode ser um software para você, um jogo, um game, qualquer coisa que vocês imaginarem de softwares que você obtém ali, que você começa a executar com clicar sobre um ícone. O sistema operacional vai fazer a ligação entre esse software e o sistema de processamento, o microprocessador, a CPU, juntamente com a memória. Então, essa parte aqui é a parte do processamento e a conexão é feita através do sistema operacional. O sistema operacional ele vai fornecer todas as condições para que o seu microprocessador seja capaz de executar esse programa que você solicitou que fosse executado. É importante ter em mente que aqui está o nosso modelo abstrato do processador. Nós falamos aqui do sistema operacional, que é um software responsável por coordenar, por gerenciar, por viabilizar a execução dos programas no seu computador. E o nosso processador, especificamente, vai ter um compilador. Esse compilador vai produzir um certo conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções apresentam uma compatibilidade binária. Então, isso é bastante importante, essa compatibilidade binária, de tal forma que, por padronização, o microprocessador vai, a cada comando, a cada instrução, vindo aqui desse padrão ISA aqui, esse conjunto ISA, um conjunto de instruções, ele vai fazer uma determinada ação, uma determinada tarefa. E os processadores eles são construídos para a cada uma dessas instruções, que são padronizadas, realizar a tarefa que tem que ser realizada a partir daquela instrução que foi passada para ele. E isso aqui é a ideia aqui de conjunto de instruções, a arquitetura do conjunto de instruções, uma tradução livre aqui, né? E vamos falar aqui especificamente desse conjunto de instruções. Nós temos aqui um modelo abstrato de um computador. Então, a CPU pode ser aqui um microprocessador da AMD, um microprocessador da Intel, que foi aqui a empresa que começou com os microprocessadores. Ela vai executar, o microprocessador vai executar aqui as instruções descritas pelo ISA. Essa é a ideia. Então, eles vão executar as instruções descritas por esse ISA, por esse conjunto de instruções, que consiste em uma certa padronização, de tal forma que será igual a todos os sistemas. De tal forma que quando o processador fazer aquela leitura, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, independentemente da sua construção, da sua arquitetura. Portanto, esse ISA ele vai especificar o comportamento do código de máquina em execução nas implementações aqui, de uma forma que não dependa, isso é muito importante, que não dependa das características dessa implementação. Como nós acabamos de falar. Um processador da AMD ele tem uma construção, uma arquitetura completamente diferente de um processador da Intel. E ambos os processadores executam a mesma coisa, fazem a mesma coisa a partir desses códigos, desse conjunto de instruções. Portanto, há uma independência aqui e, portanto, também há essa tal da compatibilidade binária entre as implementações. O seu ISA, esse conjunto de instruções, ele vai definir aqui os tipos de instruções suportadas, os tipos de dados nos registradores, o suporte de hardware para gerenciar a memória principal e os recursos fundamentais, como aqui a consistência da memória, modos de endereçamento, memória virtual e também um modelo de entrada e saída. Então aqui esses tópicos estão fortemente conectados com a definição desse conjunto de instruções. Vamos classificar o ISA, esses conjuntos de instruções, por complexidade das instruções. Temos aqui duas classificações aqui por complexidade. Então aqui temos esse CISC, que é o Complex Instruction Set Computer,
exatamente é o conjunto de instruções complexas que são executadas pelo computador. E temos o RISC, que é o Reduced Instruction Set Computer. É um computador com conjunto de instruções reduzido. A ideia aqui é a gente ter uma centralidade no hardware extremamente grande. Então, quando você tem um CISC, por exemplo, você vai ter instruções que vão produzir no microprocessador uma série de ações que vão chegar até o resultado que foi colocado ali naquela instrução. No RISC, nós também vamos ter instruções, só que essas instruções, a quantidade delas que tem que ser fornecidas individualmente para o microprocessador numa sequência é maior. É como se nós estivéssemos ensinando mais o processador a fazer, dando mais detalhes para que ele faça uma determinada coisa, uma determinada tarefa. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre isso, para a gente compreender melhor. O RISC, aqui fala de um conjunto simplificado de instruções para reduzir os ciclos de máquina necessários para a execução de uma instrução. Só que você tem uma quantidade menor de ciclos de máquina necessários para executar uma instrução, mas você tem uma quantidade maior de instruções. Elas são reduzidas na quantidade de ações que elas vão produzir no seu microprocessador, mas elas têm uma quantidade maior de instruções e vão, no final, determinar aqui o que o processador vai fazer. Tem duas características aqui interessantes. Os processadores são 100 microprogramas. Não tem aqui a interpretação. O que nós temos é a compilação. E o ganho que nós temos é instruções até 10 vezes mais rápidas que RISC. Esse é o ganho. Agora, o princípio de projeto que nós temos relacionado com o RISC, todas as instruções são executadas por hardware. Olha aqui, todas as instruções executadas por hardware. Tem uma entrada de bits no seu sistema após a compilação, segundo o ISA, segundo o conjunto de instruções que são reconhecidas por aquele microprocessador. E as instruções são executadas por hardware, exatamente isso. Então, entre os bits e o hardware vai fazer, tem que ser feito a partir daquela sequência de bits que estão ali no seu barramento de dados. Vai maximizar a taxa de execução de instruções. Isso é muito importante. Instruções devem ser fáceis de decodificar. Também é outra característica aqui do RISC. Isso é um princípio de projeto, como nós estamos falando aqui. Quem está desenvolvendo o seu microprocessador, desenvolvendo o software que vai ser utilizado para fazer com que aquele microprocessador funcione, tem que ter essas coisas em mente. Isso ainda está relacionado com a parte de abstração. Nós não estamos falando aqui de como isso vai ser feito, quais são as partes do processador, os circuitos que estão envolvidos, parte de projeto de chips, circuitos integrados. Nós não estamos pensando nisso. E nem estamos pensando também na sequência de código do sistema operacional. Só estamos pensando no que ele faz e o que ele precisa entregar. E no caso daquelas pessoas que estão envolvidas no projeto, que realmente estão se aprofundando, não como nós, mas estão se aprofundando, eles têm esses princípios em mente na hora de construir, de implementar tanto o sistema operacional quanto o microprocessador. Restringir o acesso à memória. Aqui nós temos esse acesso apenas por load e store. São dois comandos para acessar a memória de uma forma restrita. E ter registradores em número suficiente. E a construção de registradores que são internos ao microprocessador. É bastante importante. E vamos exemplificar isso, não é? Nada melhor do que um exemplo. Aqui no caso da multiplicação de dois números. Vamos imaginar aqui dois números sendo multiplicados. Usando o CISC, eu tenho apenas essa instrução.
Essa instrução ela é classificada como uma instrução complexa, porque ela vai produzir uma sequência de ciclos de máquina e uma sequência de ações. Na verdade, ela vai necessitar de ciclos de máquina numa certa quantidade que vão promover as ações do microprocessador. Então, simplesmente, esse código diz assim: multiplicar o conteúdo da posição 1200 da memória com o conteúdo da posição 1201 da memória. Então, é simplesmente isso. Internamente, o que o processador vai fazer quando essa sequência de bits correspondente a essa instrução, aquela da parte aqui está em assembly, mas então vamos pensar em linguagem de máquina, em zeros e uns, é o que o microprocessador vai reconhecer. Ele vai, ao receber esse código dessa instrução, mais esses dados relacionados com essa instrução, ele vai fazer o quê? Ele vai endereçar a memória, o endereço 1200, vai fazer com que essa memória permita a saída dos dados que estão ali armazenados naquela posição, no barramento até o microprocessador, vão atravessar o barramento de dados até o processador. Chegando lá, esse conteúdo da posição 1200 da memória vai ficar armazenado num registrador de uso geral interno ao microprocessador, e logo em seguida ele vai fazer o mesmo aqui com a posição 1201. Ele vai endereçar a memória com esse endereço de memória, o barramento de endereços vai ser utilizado aqui, e esse endereço vai estar nesse barramento. A memória vai disponibilizar o que está armazenado, o valor que está armazenado nessa posição de memória, e vai, através do barramento de dados, fazer com que isso chegue até o microprocessador. O microprocessador vai habilitar a memória nesse sentido, de tal forma, e vai desabilitar partes que estão compartilhando esse barramento, de tal forma que apenas o conteúdo que está na memória, na posição 1201, vai trafegar ali pelo barramento de dados. E vai para um registrador, um outro registrador do microprocessador. E ele vai executar, então, através da unidade lógica aritmética, a multiplicação do que está no registrador A vezes multiplicado pelo que está no registrador B. E vai salvar isso no acumulador, um registrador também muito conhecido dentro do microprocessador, onde os resultados das operações matemáticas e lógicas elas são armazenadas. E possivelmente ele vai armazenar isso numa outra posição de memória, esse resultado. Ou vai compor dados para as instruções seguintes. Aqui é apenas o exemplo de uma delas. Mas quando a gente fala em RISC, as coisas mudam. Olha aqui, ao invés de ter uma única instrução, eu vou ter mais instruções. E essas instruções, cada uma delas vai ter uma quantidade de ciclos de máquina. Carregar o registrador A, que nós chamamos de acumulador, né? Registrador que está interno ao microprocessador, com o número ou o conteúdo da posição 1200 da memória. Então, ele faz exatamente isso, endereça a memória e aquele conteúdo vem até o processador, chega no microprocessador e é armazenado aqui no registrador A. Logo em seguida, uma nova instrução load. Agora, o endereço 1201 é colocado ali no barramento de endereços e o conteúdo que está nessa posição de memória vai para o registrador interno do microprocessador, registrador B. E a multiplicação é feita entre registradores. E por fim, ele vai armazenar um store, armazenar o conteúdo no acumulador, ou seja, o resultado da multiplicação é armazenado no acumulador. E o conteúdo do acumulador vai ser armazenado na posição 1200 da memória, que foi endereçada aqui, por esse 1200, tá? E note que ele faz o que está aqui, o RISC, só que ele vai usar instruções mais simples e que demandam uma quantidade menor de ciclos de máquina.
aqui tem outra característica que é importante vocês terem em mente, tá? Eu espero que vocês leiam isso com atenção. Temos aqui as diferenças entre o CISC e o RISC, né? O ênfase do CISC é no hardware, ou seja, você tem uma instrução complexa e o hardware vai fazer todo o processamento necessário. E ele vai fazer com que aquilo seja executado, vai ser o hardware do centro. Inclui instruções complexas de múltiplos ciclos de máquina, como nós já acabamos de mostrar um exemplo, múltiplos ciclos de máquina. A memória, de memória para memória, né? Então você vai visualizar um load e um store, uma forma resumida, quando a multiplicação, e vão estar incorporados aqui nas instruções. Os tamanhos de código são pequenos, né? Mu, 2 endereços de memória, acabou, e muitos ciclos por segundo. Então, um código pequeno com ciclos por segundo imenso. E os transistores usados para armazenar instruções complexas. O exemplo aqui é o x86 da Intel. Essa família 8686 da Intel, eles usam CISC. Mas já o RISC, o ênfase é no software, ou seja, nós temos um detalhamento das instruções. E esse detalhamento das instruções faz com que a parte do software ele ganhe uma importância maior. O único ciclo de máquina, instruções reduzidas apenas, então cada instrução vai ocupar aqui um único ciclo de processamento de máquina, nós vamos ver. E registrador para registrador, basicamente essa ideia. Ou vai ser de posição de memória para registrador, depois de registrador para posição de memória, poucos ciclos por segundo, códigos grandes. Então, no exemplo anterior tinha uns 4 códigos, 4 linhas de código, e gasta mais transistores em registradores. Tem um gasto maior. É curioso isso, na implementação de um processador com esse conjunto de instruções denominado RISC, que é o Reduced Instruction Set Computer. E os exemplos estão aqui, alguns exemplos de computadores que são que utilizam esse tipo de conjunto de instruções. Aqui está, né? A gente mencionou já algumas vezes esse ciclo de máquina. Nesse caso aqui é um ciclo de instrução. Temos o ciclo de dados também. Mas aqui vamos pensar no ciclo de instruções, ou de instrução, perdão. E nesse caso, nós vemos aqui o sinal de sincronismo, no nosso microprocessador. Os registradores, né? Eles são sensíveis à borda de subida. Então, no momento que você tem aqui a borda de subida, aqui nesse sinal, nota aqui que o tensional sobe e ele desce. Depois ele sobe e desce. Então, aqui tem um período, tá? Aqui é um período. E note que na borda de subida, o Q1 sobe para nível lógico 1, enquanto os demais continuam em 0. Então, eu tenho aqui 1, 0, 0, 0. E a posição de memória 1, 0, 0, 0. Quando eu tenho essa nova borda de subida, eu tenho uma nova transição, mas agora no Q2. Eu vou ter agora 0, 1, 0, 0. Lembram? 0, 1, 0, 0 seria o 2. O 1, 0, 0, 0 é o 1. Quando nós tivermos aqui essa outra borda aqui de subida, a gente vai ter esse Q3 passando para nível lógico 1. E aqui na outra, o Q4. Aqui nós estamos delimitando aqui uma sequência de passos, onde vai ocorrer o endereçamento de uma posição de memória, depois vai ocorrer a liberação desse barramento para aquela memória. Então, aquela memória que foi endereçada, ela vai ser habilitada. Então, o barramento de dados dela, que no caso vai estar endereçado uma instrução dentro dessa memória, ele vai sair de um estado que nós chamamos de terceira impedância, ou seja, ele vai ter os seus dados percorrendo o barramento. Tá? Isso só ocorre porque o microprocessador enviou um sinal de controle, realmente é um bit só, e esse bit foi para o nível lógico
digamos, 1, o nível lógico 0, que habilitou a saída dos dados da memória daquela posição da memória. Então, eu tenho um momento que eu endereço, depois tem um momento que eu habilito a memória, tem um momento que eu recebo esses dados e um momento que eu desabilito a memória. Eu tenho essa sequência de acontecimentos. E na sequência eu tenho essa aqui é a leitura da instrução. Ela está agora no registrador, armazenada ali no registrador. Tanto A, o B, o C está dentro do registrador interno ao microprocessador. E está também fazendo com que o microprocessador vá produzir uns sinais em alguns pinos dele que vão determinar a execução da instrução. E aqui nós temos 4 ciclos aqui do oscilador, não é um ciclo de máquina, cada ciclo de máquina, nesse desenho tem 1, 2, 3, 4 períodos do sinal de clock ou de sincronismo, produzido por um oscilador e tal. Aqui temos mais 4, temos uma sequência de passos, endereçamento da memória, liberação da memória para enviar os dados através do barramento de dados, o momento em que os dados entram no registrador e a memória ela é desabilitada, e eu tenho aqui a instrução armazenada lá dentro do processador. Nós temos uma sequência aqui de passos importantes. E logo em seguida, o computador de programa, o Pocket Program Counter, contador de programas, ele vai incrementar de uma unidade. E assim sucessivamente, né? Eu tenho aqui o ciclo de instruções, eu também tenho o ciclo de leitura de dados. Então, basicamente, essa é a ideia do funcionamento desse diagrama. Vamos prestar atenção, né? Então, é uma sequência aqui de ações que o microprocessador vai fazer no sentido de fazer com que aquela instrução ela fique ali no registrador onde vai ser, a partir dali, executada a instrução. Pode ser, por exemplo, uma soma de 2 números que estão armazenados em 2 outros registradores. Mas vamos falar de pipeline. Pipeline é algo interessantíssimo, é resultado da arquitetura dos microprocessadores. Então, a forma como eles são construídos permite que o processamento ele aconteça de forma paralela. Isso é bastante importante. Então, a execução de uma instrução ela tem várias partes. Nós já vimos um pouco disso no slide anterior. Cada parte é executada por um hardware dedicado. E esse hardware vai executar isto em estágios, tá? E todos vão ser executados ao mesmo tempo. Então, eu tenho instruções, diferentes instruções, que vão ser executadas simultaneamente. Mas, é claro, dentro de um certo fluxo, dentro de um tubo, né? Um atrás do outro, numa certa sequência, né? Não é aleatoriamente, tá? Então, temos aqui ó, a unidade de busca aqui da instrução, ciclo de busca de instrução. Temos aqui a decodificação dessa instrução, como ela é decodificada, um tema que pode ser falado mais adiante. A busca do operando. Então, eu tenho aqui, digamos, uma multiplicação, e eu vou ter a busca do operando, que vai ser, por exemplo, a posição de memória, onde vai estar o número que eu vou utilizar na multiplicação. A execução da instrução e o write back unit, ou seja, é onde vai ser armazenado o resultado. Mas vamos falar daqui do pipeline. Isso aqui seria uma sequência realizada aqui por uma parte do sistema de processamento. Então, nós temos aqui os registradores, temos a unidade lógica aritmética, 2 registradores ligados a essa unidade lógica aritmética. Então, esse registrador aqui tem, por exemplo, a posição da memória, que tem um certo número, a memória foi endereçada, e aquele certo número que está ali na memória endereçada pelo processador, ele vai ser armazenado aqui dentro de um registrador. Logo em seguida,
isso aqui que está armazenado nesse registrador vai ser armazenado nesse outro registrador para a realização do cálculo. E logo em seguida é incrementado o contador de programas, uma nova posição de memória vai ser endereçada, né, apontada, e aquele dado que está ali, aquele número que está ali, ele vai trafegar ali pelo barramento de dados e vai chegar até esse registrador interno CPU. Então, isso aqui tudo é dentro da CPU. E agora, o conteúdo desse registrador, que estava nessa outra posição seguinte de memória, vai aqui para o acumulador. E é feito aqui, a conta que é pedida. Para a multiplicação, vai ser feita a multiplicação. Lembre que aqui é uma sequência de bits, tá? Zeros e uns. Isso aqui vai ser enviado, tá? Para um outro registrador, que por sua vez vai armazenar na sequência de processamento um registrador interno, né, ao microprocessador, que posteriormente vai ser, dependendo da instrução que o sistema está executando, esse resultado da multiplicação vai para uma posição de memória, como nós vimos no slide anterior. Recapitulamos isso, de certa forma, né? Mas agora, vamos olhar de novo aqui para o pipeline. Aqui foi um parênteses. Então, o pipeline ele vai se utilizar desse bloco de hardware aqui, que consiste, em grande parte, é uma abstração, como nós já falamos. Ele é construído com esses elementos, mas a forma como ele é construído, a gente não está tratando. E nem estamos nos aprofundando sobre o processo que está envolvido aqui. Mas note que ele vai ele vai executar aqui a busca da instrução, ele vai executar aqui a decodificação, ele vai buscar o operando, ele vai executar a instrução e ele vai armazenar isso numa posição de memória. Em algum lugar ele vai armazenar. Basicamente é isso. E dependendo do comando aqui, que está aqui no início, pode ser que sejam utilizados mais estágios, tá? Note aqui o tempo, né? Passando aqui no instante t igual a 1, ele executa a busca da instrução. No instante t igual a 2, ele decodifica a instrução. No t igual a 4, ele vai buscar o operando. No instante 5, ele vai executar a instrução, perdão, e 1, 2, 3, o 4, né? 4 que ele vai executar a instrução, e o 5 ele vai armazenar essa instrução. E se porventura, dependendo dessa instrução que foi buscada aqui, nós tivermos outros estágios. Pode acontecer, tá? Mas o que o pipeline faz? É isso. Olha aqui o que acontece. Enquanto inicialmente aqui está sendo a busca de instrução, nada está acontecendo em paralelo, nada. Mas nesse outro aqui, na decodificação da instrução, aqui, eu tenho, em paralelo, o microprocessador vai executar uma outra instrução. Ele vai buscar uma nova instrução. Mas ele ainda não terminou de executar essa, e ele já está buscando outra. Logo em seguida, ele vai decodificar essa instrução. Enquanto na instrução anterior ele ainda está buscando o operando, aqui ele está decodificando a instrução ainda. Tá? Traz uma unidade. Logo em seguida, a mesma coisa, né? Vai executar a instrução, enquanto que esse aqui vai buscar o operando, e assim sucessivamente. Novamente, né, nós podemos ter aqui mais uma instrução sendo executada, agora são 3. Essa que começou primeiro ainda nem terminou, ainda está sendo executada. Nós temos aqui o estágio 3, né? E aqui o estágio 2 e o estágio 1, segundo esses blocos, como eu já mencionei, né? E pronto, é uma execução acontecendo, né, simultaneamente. Mesma coisa acontece aqui. Então, dentro do processador, eu tenho conjuntos de unidades lógicas aritméticas, de registradores e tal, e vão permitir esse processamento em pipeline. E o último, né? E aqui vai seguir.
Superescalar. O que é o superescalar? Mais de um pipeline. No slide anterior nós falamos de um só pipeline. Agora vamos falar de mais de um. Aqui está. Eu tenho um estágio em comum, que é o estágio de busca de instrução. Então, e essa instrução ela vai vir para cá ou para cá. Uma outra instrução vai vir para cá. E essa execução, essa outra instrução aqui vai ser como a gente mencionou no slide anterior, tá bom? Mas só que temos um outro pipeline aqui. Então, nós vamos ter uma outra instrução. Aqui eu tenho um conjunto de instruções sendo realizado ao mesmo tempo, e aqui eu tenho outro conjunto de instruções sendo realizado ao mesmo tempo. De tal forma que se eu tiver, digamos, 5 instruções esse conjunto de cima e 5 instruções no conjunto de baixo, em algum momento nós vamos ter 10 instruções sendo executadas simultaneamente. E isso é ganho de tempo. Muito importante isso. Mas o compilador tem uma tarefa adicional, que é gerar pares compatíveis de instruções. Ele vai gerar essas instruções aqui, que vão ser buscadas aqui, e que devem ser compatíveis. Né? Esses pares compatíveis de instruções. Quando nós estamos trabalhando com esse processamento pipeline, e com mais de um pipeline, no caso aqui 2 pipelines, nós temos a necessidade de incluir alguns módulos que vão, de alguma forma, agilizar esse processamento. Então, a execução da instrução, eu tenho mais de uma unidade lógica aritmética, tenho aqui um módulo aqui load, ele vai endereçar a memória e vai fazer com que aquele conteúdo que está naquela posição de memória vai ser carregado no microprocessador. O store faz o caminho inverso. Aquilo que está carregado no microprocessador, devido a alguma instrução anterior, ele vai ser armazenado na memória. E também vai trabalhar com ponto flutuante, que é um tema que nós não vamos tratar. E, finalmente, o resultado vai ser armazenado. Isso faz com que eu tenha esse pipeline aqui acontecendo de uma forma mais rápida. E o outro semelhantemente. Por que não 4 pipelines, ao invés de 2, 3, 4 pipelines? A complexidade de hardware aumenta muito. Tá? Aqui já é bem complexo o hardware, mas a complexidade aqui aumenta bastante. E devido à quantidade imensa de interconexões, também o algoritmo tem que ser elaborado de uma forma diferenciada. Tá? Temos também uma interdependência entre as instruções. Essa interdependência entre as instruções vai produzir uma dificuldade na compilação. E finalmente, não é? O que acontece? Eu tenho um grande aumento de complexidade, um aumento pequeno de benefício, de ganho de desempenho. Então, se eu não tenho um aumento significativo de ganho de desempenho, não faz sentido ficar acrescentando pipeline no seu processador. Vamos falar agora das memórias cache. Estão aqui extremamente conectadas com o microprocessador. O que acontece aqui nas memórias cache? Nós temos microprocessadores cada vez mais rápidos. Ponto. Nós temos isso, já comentamos isso anteriormente, né? A delay de Moore, por exemplo, a diminuição das dimensões do microprocessador, dos transistores que constituem o microprocessador, né? A diminuição das dimensões desses dispositivos transistores, vai fazer com que eles sejam mais rápidos. A capacidade de produzir uma transição 0 para 1 ou de 1 para 0 acontece muito rápido. As memórias, por sua vez, elas têm uma capacidade de armazenamento cada vez superior. Elas têm muito espaço disponível. Estou pensando aqui uma memória chamada RAM, memória de acesso aleatório. No caso, uma DRAM, ou seja, uma memória de acesso aleatório construída em que eu tenho capacitâncias, e essas capacitâncias precisam carregar e descarregar, de tal forma nós temos transições do estado binário, né? daquela posição, daquela memória. Né? 0 ou 1. Né? E as memórias caches agora elas vão aparecer aonde?
dentro do microprocessador e vão ser incluídas lá de uma tal forma que eu tenho uma compatibilização da memória que é mais lenta com o processador que é mais rápido. Então, aquele conteúdo da memória que é mais lenta, ele vai para dentro do processador. E não vai só aquele conteúdo ali, mas vai outros conteúdos posteriores que já vão sendo armazenados nos registradores do processador. De tal forma que na hora que for feita a execução, nós tenhamos isso acontecendo de uma forma bastante, com uma velocidade bem maior. Né? E eu falei aqui em velocidade, né, de processamento, ou velocidade de resposta do microprocessador, e a velocidade de resposta de uma RAM dinâmica, aquelas que a gente tem no computador de 2 gigabytes, 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes, 32 gigabytes. Então, essas memórias aí, né, as memórias RAM, que nós vamos espetar elas, né, no soquete ali da placa-mãe, para aumentar a quantidade de memória ou para ter memória RAM. E em 1980 não havia nenhum cache em processador, não funcionava, porque a velocidade dele não era tão rápida e a memória acompanhava. E em 1995, por aqui, 94, 95, bem aqui, nós temos o cache de nível 2. Ele passa a existir nessa data. Memórias cache. Memórias cache, a definição que nós temos aqui, são blocos de memória, tá? E elas são internas à CPU. Mas também tem lá o level 3, o nível 3, que é na motherboard, tá? Na placa-mãe. Mas a level 1, level 2, nível 1, nível 2, eles estão internos à CPU. E elas são memórias estáticas muito rápidas, tão rápidas quanto ao próprio microprocessador, já que elas estão dentro do próprio microprocessador. Mas a capacidade dessas memórias, esses blocos de memória chamadas memórias cache, é uma capacidade muito pequena. Tá? Realmente, para compor ali um fluxo de dados, né? Mas elas não servem para armazenar dados uma quantidade expressiva. Serve só para disponibilizar dados mais rapidamente para o processador. E elas vão armazenar aqui informações que a CPU talvez precisará após a execução de uma instrução. Existe uma complexidade imensa na implementação disso tudo, tá? Falando de uma forma muito resumida, mas tem bastante a ser estudado com relação a esse tema, que não vai ser cobrado nessa disciplina de sistemas computacionais. Tá? O conteúdo que nós teremos para vocês fazerem na prova com base no que está aqui nesses slides. Tá? Não é com base em o que estaria escrito em outros slides de um outro professor ou talvez em algum livro. Tá? Nós estamos restringindo bastante aqui por meio desses slides todos. Notem aqui os objetivos do sistema de cache, né? Garantir que a CPU tenha instruções e dados correspondentes disponíveis no fetch instruction, no ciclo, né, de busca de instrução e posteriormente no ciclo de busca de operando, né? Nós queremos velocidade aqui nesse processo. E memórias cache ainda, né? Estamos falando sobre elas bastante. São memórias estáticas. Aqui estão os níveis, né? L1, nível 1, mais próximo do processador. Aqui, ó, note onde está o nível 1, nível das instruções e dos dados, está aqui. Né? Nível 2, que ainda está dentro do chip. Isso aqui tudo é o chip. Mas o nível 1 é o único que está muito próximo ao processador. Temos aqui o controlador de teclado, controlador gráfico, controlador de disco e a unidade o L3 cache nível 3. Está agora na placa-mãe. E é feito o cache? Cache do quê? Ou seja, o cache, a ideia de cache é como se o sistema pegasse uma porção de instruções por antecipação
e armazenar essas instruções dentro do microprocessador, de tal forma que elas pudessem ser executadas na velocidade do microprocessador, não na velocidade de uma RAM dinâmica, né? Ou na velocidade de um sistema de comunicação ou de um HD, por exemplo, mas na velocidade do microprocessador. Então, a ideia é que as informações aqui, que estão nesse nível L4 aqui, elas vão ser colocadas dentro da placa-mãe, vão ser transferidas para a placa-mãe. Elas vão chegar até a CPU por meio desses níveis de cache. Então, o que está armazenado aqui na RAM, elas vão chegar ao processador e vice-versa por meio desses níveis de cache. Nós já mencionamos, né, que esse nível 3 está na placa-mãe, o nível 2 está dentro do processador, e o nível 1 e o nível 1 de instruções, o nível 1 de dados está mais próximo ainda do processador. Essas informações aqui, elas são transferidas de um lado para o outro. Os dados aqui são transferidos de um lado de um cache para o outro. Eles vão ficando armazenados aqui, de tal forma que o processador tem condição de realizar, de executá-los. Só que fala que nós temos, né, nós sabemos que a transferência aqui é por blocos, 64 bytes. E temos aqui estratégia de reposição. Aqui é bastante interessante, é como que o sistema ele vai pegando os dados, endereçando e trazendo os dados para processamento, e trazendo as instruções também. Primeiro, aquilo que é menos recente. O que é mais recente já está próximo ao processador. O que é menos recente é endereçado e vem para próximo do processador. E aquilo que é menos frequente, que é menos usado, fica num local onde ele não vai estar tão acessível. Aquilo que é mais usado fica mais próximo do processador e mais acessível ao processador. A ideia é que aquelas informações que o processador, que o sistema, que o nosso conjunto de instruções, o ISA, nós já falamos, ele precisa, esses dados, essas instruções todas, elas têm que estar ali armazenadas no cache. O cache não tem muitas posições de memória disponíveis, não tem. Mas ele tem essa proximidade com o processador e muitas coisas ficam armazenadas ali. Não uma quantidade imensa, como uma memória RAM que tem gigabytes. No caso do cache é kilobytes. Mas essas instruções, esses dados, eles ficam ali e na medida que o processador vai precisando, ele vai acessando esses dados dentro da sequência de processamento que foi ali definido. Não é uma coisa simples, tá? Nós estamos tratando talvez até como se fosse algo simples, mas existe todo um desenvolvimento tanto de software quanto de hardware bastante elaborado, tem muito a ver com a arquitetura do seu processador, tem algumas técnicas, alguns detalhamentos que realmente fogem bastante ao nosso conhecimento, tá? E a questão da velocidade, né, com relação ao processador, olha, nós vemos esse afunilar aqui, indicando que a velocidade é cada vez maior. Então, o cache L1, esse nível 1, ele tem uma velocidade muito grande e é extremamente compatível com a memória não, com o processador. Já o L2 já não tem uma velocidade tão elevada, então ela não está tão próxima aqui, fica nessa posição. O L3 e também assim sucessivamente. Nós temos uma taxa de acerto, tá? Em que existe uma probabilidade de, nesse processo, né, de utilização de dados armazenados no cache, em algum momento, por esse algoritmo, né, de como, essa forma como o processador trata isso, em algum momento pode acontecer de entrar um dado que não é o dado correto, a informação correta, talvez a instrução correta naquele momento,
isso vai produzir um erro, né? Então, nós temos aqui uma taxa de acerto, tá? E outras características, como esse write top e write back, e nós não vamos detalhar. Essa figura, ela é interessante, ela trata aqui de um Core i7, espero que ela esteja suficientemente nítida, né? E nós vemos aqui os caches L1 de dados, L1 de instrução, nível 1, L2, né, do cache, e o L3. Note que o L3 tem 6 megabytes. Já o level 2, que já está dentro do processador, 4 vezes 256 kilobytes. Dentro, aqui mais próximo, são 4 vezes 32 kilobytes. Aqui é importante ter em mente que os caches L1 e L2 são individuais, um dos núcleos e um dos threads. E já o cache L3 ele é compartilhado entre todos os núcleos e threads. Então, o L3 aqui é compartilhado. Por isso que ele é maior, inclusive, né? Já o L1 e L2 ele é exclusivo de um determinado núcleo e exclusivo de um determinado thread. Por fim, vamos falar do benchmark, né? A ideia de benchmark é comparativo de desempenho com base na execução de grupos de aplicativos padronizados. Isso tem uma relação com o cache que nós acabamos de falar, inclusive, ou com uma forma como o processador executa aquelas instruções, aquele conjunto de instruções, né? Que a gente já mencionou, RISC, CISC, se for o caso. E como ele se utiliza do cache e vai produzir um ganho de desempenho bastante grande. O pipeline também está envolvido aqui. E esse comparativo ele é realizado por empresas independentes, né, e também auditorias. São feitos testes padronizados, inclusive, né, em relação a aplicativos comerciais, como, por exemplo, o Office, aplicativos de multimídia, né, uma renderização de um vídeo, por exemplo, jogos 3D, aplicações científicas, aplicações de banco de dados, etc. Cada uma dessas utilizações, aplicações aqui, elas têm uma demanda específica do sistema de processamento. Então, eu posso ter um processador da AMD, ele é rápido, um determinado processador, tá? Não todos os processadores da AMD, mas um determinado processador da AMD. Ele é rápido para jogos, mas ele não é tão rápido para renderizar um vídeo. E já um da Intel, ele pode ser não tão rápido para jogos, mas rápido para renderização de vídeos. Percebe? Então, os benchmark, eles têm uma conexão muito grande com o tipo de aplicação. Tem uns exemplos de benchmarks de processadores antigos, inclusive, né? Mas vocês podem achar na internet exemplos para o Ryzen, para o Core i7 e outros mais recentes, né? E então vocês podem pesquisar e verificar esses trendmarks aqui. E nós temos o que tem o maior desempenho, né? Está aqui no 117%, e assim sucessivamente para o Athlon da AMD ou o Pentium da Intel, nesse caso aqui. Outros processadores também, outros benchmarks relacionados aqui com alguns processadores e também relacionado com os caches que estão sendo utilizados aqui. Essa foi a nossa aula número 3, estava em elaboração. Nós iremos logo mais adiante passar uma lista de exercícios para vocês correspondente a essa aula. Não esgotamos o assunto, tem muita coisa para ser abordado aqui dentro desse tema. Nós fizemos apenas um resumo para dar uma base inicial para vocês, uma familiaridade inicial para, na sequência do curso de Tecnologia, Sistemas e Informação,
vocês possam ter um aproveitamento melhor. Então, desejamos aí sucesso para vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau.